Uma das lições mais difíceis que eu recebi do meu mestre foi sobre as questões morais no yoga. Eu demorei bastante tempo para entender a dimensão moral do yoga e para entender principalmente que o yoga ele não é nem moral, nem imoral. A própria noção de amoralidade é de difícil compreensão para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas só compreende a realidade em termos de moral ou imoral, ou seja, de bom ou ruim, de algo benéfico ou danoso. É tudo muito em extremos. A compreensão da maioria das pessoas é baseada em extremos. Se você não é a favor de mim, você consequentemente é contra mim. É assim que a mente da maioria das pessoas funciona. E, logicamente, quando essas pessoas vêm para o yoga, elas trazem esse pensamento, elas trazem essa mentalidade, essa ideia de que tudo tem que ser preto ou branco, tudo tem que ser positivo ou negativo, e que não existe uma dimensão, uma parte da realidade que não se enquadre nessa noção de positivo e negativo. A amoralidade, em essência, é justamente esse plano da realidade, esse nível da realidade que não está conectado nem com aspectos positivos, nem com aspectos negativos. E o yoga é assim. O yoga é amoral. Outra dificuldade para entender isso se deve ao fato de que, como as pessoas chegam no yoga com essa mentalidade moralista, com base em positivo e negativo, com base em moral ou imoral, os ensinamentos que são transmitidos em aulas de yoga no Ocidente, no Brasil para ser mais específico, em cursos de formação, o pensamento ele também vai ser moral ou imoral. Ele vai tender ao moralismo pelo simples fato de que a maioria das pessoas é moralista, entende tudo na base de é bom, não é bom, é positivo, não é positivo, é benéfico, é prejudicial. Em vez de ensinar a dimensão amoral do yoga, muitos professores das aulas cotidianas e de cursos de formação preferem simplesmente abraçar o moralismo ocidental, agregá-lo aos ensinamentos do yoga e assim evitar problemas, evitar maiores explicações, enfim, coisas que realmente vão dar muito trabalho para a maioria das pessoas compreender. A gente percebe isso com bastante clareza quando toma conhecimento dos fundamentos comportamentais do yoga, em particular yamas e niyamas. Estes dois angas, né, são duas partes do sistema óctuplo do yoga clássico. Esses dois angas são entendidos e ensinados como princípios éticos e morais. Eu não vou me alongar muito em yamas e niyamas, não pretendo explicá-los um a um, porque isso já foi assunto de vários outros vídeos meus, mas eu trago essa explicação breve sobre yamas e niyamas justamente para ilustrar o modo como o yoga tem sido moralizado, tem sido submetido ao entendimento moralista que predomina na mente ocidental. Então, por exemplo, quando a pessoa se depara com um desses fundamentos, que é satya. Satya, traduzido do sânscrito, é verdade. E isso está relacionado a um princípio comportamental que é conhecido como não mentir ou não faltar com a verdade. Isso, logicamente, é ensinado, apresentado e transmitido por professores de aulas cotidianas e de cursos de formação como um fundamento moral mesmo, como se fosse quase um mandamento bíblico. Você não deve mentir. Por quê? Porque isso é ruim.
O que não é explicado por esses professores é de que forma o fato de você não mentir vai conduzir você no caminho do yoga. Como é que o fato de você não mentir vai elevar você espiritualmente, vai tornar você um yogi, vai tornar você um grande meditador? Como é que acontece isso? Qual é a relação que existe entre dos fundamentos comportamentais, dos yamas e niyamas, e a realização de samadhi, por exemplo, que é a meditação profunda? Qual é a relação que esse princípio comportamental tem com a obtenção da libertação, kaivalya, moksha? Essa relação ela não é explicada. Mais ou menos como eu coloquei no meu vídeo anterior, em que eu falava sobre as técnicas elementares do yoga, né, como as posturas, né, os asanas e os exercícios respiratórios, que alguns chamam de pranayama. Os professores não sabem explicar a relação dessas técnicas com a realização última do yoga. E da mesma forma, esses professores não sabem explicar a relação entre dos princípios comportamentais e a realização última do yoga. O fato de você não mentir leva você à libertação. Como? Como isso acontece? Isso não é explicado. Isso vale para todos os princípios comportamentais do yoga. Se vocês pegarem, por exemplo, a Ahimsa, que é o que eu mais uso como exemplo, inclusive porque é talvez o mais conhecido entre os ocidentais, é interpretado como não violência, né? Traduzido como não violência. E isso leva muitas pessoas a se tornarem vegetarianas, veganas, enfim, fazer escolhas nutricionais, escolhas alimentares que vão poupar a vida dos bichinhos que às vezes a gente come. Mas é claro que ninguém consegue explicar de que forma esse princípio comportamental leva você a se iluminar, a se tornar um grande yogi, um grande meditador. Simplesmente não existe explicação. E a resposta é muito simples. As explicações não existem basicamente porque elas não existem, basicamente porque esses professores realmente não entendem do que estão falando. E se você que está me ouvindo se tornou vegetariano porque não queria alimentar atitudes violentas, é claro que isso é uma opção sua, é uma escolha muito pessoal, é plausível em certa medida, mas não pense que isso realmente vai levar você a se elevar como yogi. O fato de comer ou não comer carne não vai determinar a sua elevação espiritual. Só para situar e para trazer a explicação correta, os princípios comportamentais do yoga têm como propósito evitar que você tenha problemas e interrupções durante a sua vida de yoga. Por exemplo, a Ahimsa, que é traduzido como não violência, na verdade a tradução mais apropriada, a interpretação mais apropriada é não causar problemas, não causar danos. Por um motivo muito simples: se você causa danos, se você causa problemas, você provavelmente vai ser prejudicado por esses problemas e danos que você causa. Existe uma relação uma relação quase kármica, de que o que você faz, você vai receber de volta. E se isso de fato está correto, é apropriado você não causar danos a outras pessoas, a outros seres. É bom você não causar problemas a outras pessoas, a outros seres. E como você decidiu se dedicar seriamente à vida de yoga, é claro que você não quer ter a sua vida de yoga interrompida, prejudicada. A mesma coisa vale para Satya,
que eu mencionei agora há pouco, Satya, que é a verdade. E se você falta com a verdade, você está mentindo. O problema da mentira não é de ordem moral. Embora mentir seja uma questão moral, né? Você faltar com a verdade é inclusive um dos temas universais da filosofia moral. No yoga, o problema não é você mentir ou não mentir. O problema de você mentir, de você faltar com a verdade, é que você cria realidades paralelas na sua mente. O problema da mentira para o yogi não é de ordem moral. O problema da mentira para o yogi é de ordem prática. Quando você mente, você cria uma realidade paralela e automaticamente a sua mente passa a ter que lidar com duas realidades, pelo menos. Esse é o principal problema. O principal problema é de ordem prática, porque dá muito trabalho, em termos mentais, gerenciar duas realidades diferentes. Uma que é da verdade propriamente dita e outro que é o da mentira que você inventou. Estas duas realidades vão existir simultaneamente na sua mente. Se já é difícil você viver numa realidade única, é ainda mais difícil você existir numa realidade que se desdobra em duas, em três, em quatro. Traz isso agora para a rotina do yogi. O que o yogi faz é essencialmente meditar. E ao meditar você se depara com pensamentos relacionados à sua realidade, ao seu dia a dia, à sua vida, ao seu mundo. Se essa vida, se esse mundo não é uno, não é único, e ao contrário, ele é em dobro, em triplo, em quádruplo, realmente fica muito difícil você organizar isso tudo na sua mente ao ponto de conseguir que todos esses pensamentos decantem para que você consiga meditar e, portanto, realizar yoga. Realmente fica muito difícil tornar-se um yogi, realizar yoga, quando você mente. Estes dois exemplos, né, de Ahimsa e de Satya, são exemplos simples de como os fundamentos comportamentais do yoga têm relação com o yoga. E isso, se vocês prestarem atenção nessa explicação, não tem implicações morais. Você não vai mentir, você como yogi, não vai mentir porque é feio mentir, porque é errado mentir. Ainda que seja feio mentir, ainda que seja errado mentir, não é essa a motivação. Não é isso que torna o cuidado com Satya importante no yoga. O que torna importante Satya é justamente prevenir a criação de realidades paralelas, que depois vão prejudicar a sua prática. Tudo, portanto, gira em torno da prática do yoga. Tudo, portanto, gira em torno do objetivo máximo do yoga, que é realizar-se como yogi, chegar à libertação. E esse processo, ele próprio, não tem nada de moral ou imoral. O processo de realização do yoga é amoral em si mesmo. Não tem implicações morais. Basicamente porque moralidade diz respeito à sua relação com outras pessoas. E o yoga não se realiza por meio da sua relação com outras pessoas. Ao contrário, o yoga se realiza quando você se desconecta do mundo e mergulha no silêncio da sua própria paisagem interior. E a partir daí consegue entender tudo o que é necessário entender. Não existe nada de moral ou imoral nisso. O que há é uma prática profundamente amoral
Isso começou a ficar claro para mim quando eu me deparei com atitudes que eu consideraria imorais vindas do meu mestre, por exemplo. Não costumo entrar em detalhes da vida de pessoas que não estão presentes, mas eu me deparei em alguns momentos com atitudes que muitas pessoas considerariam imorais. Para dar um exemplo simples, né? Existe aquela visão de que um mestre de yoga não se irrita, ou que um mestre de yoga não fala palavrão. Só que as coisas não são assim. Esse entendimento, ele é profundamente moralista. A ideia de que o mestre de yoga não pode se irritar, isso é absolutamente falso. A ideia de que o mestre de yoga não pode falar palavrão, isso é absolutamente falso. Basicamente porque se o yoga diz respeito a você realizar um processo, realizar uma prática, uma sadhana, que leva você à compreensão de quem você é, para muito além do seu aparato corpo-mente, aquilo que o seu aparato corpo-mente faz, como se irritar ou falar palavrão, não tem nenhuma relação com quem você é de verdade. Consequentemente, o que o seu aparato corpo-mente faz neste mundo não implicaria prejuízo ou benefício para quem você realmente é. E quem você realmente é quem de fato realiza o yoga. É quem de fato pode chegar à libertação. Corpo e mente com certeza ajudam nesse processo. No processo de amadurecimento neste mundo, de compreensão de coisas importantes, inclusive assuntos morais. Mas quem realmente chega à iluminação não é interferido pelas coisas que o corpo e a mente fazem, como se irritar e falar palavrão. Essa própria noção de o mestre pode tal coisa, não pode tal coisa. Bom, para estabelecer um regramento desse nível, no mínimo você precisaria ser um mestre, você mesmo. Afinal de contas, como é que alguém que não chegou à realização máxima do yoga é capaz de dizer o que um mestre pode ou não pode fazer? Que tipo de conhecimento você que não é um iluminado dispõe para determinar o que quer que seja para um mestre, para alguém que está numa condição muito mais elevada que a sua? Ou seja, se a questão é moral, é de ordem moral, tome consciência da sua própria miséria e cale-se em absoluto a respeito do que é que outras pessoas devem ou não devem fazer. O que eu quero dizer é que o discurso moralista, o discurso moralizante, na maioria dos casos, é por si só imoral. Porque tem um objetivo permanente de determinar regras para outras pessoas. E o que é pior, muitas vezes essas regras sequer valem para a própria pessoa que as enunciou. Mas eu sei que aqui é outra história, estou entrando num campo muito mais complicado, que é o próprio campo da moral. E o foco aqui é deixar claro para você que o yoga não é nem moral, nem imoral. Não se trata de certo e errado, não se trata de bom ou ruim, de positivo ou negativo. Trata-se
de você realizar a sua trajetória no yoga. Trata-se de você reconhecer nos seus comportamentos aqueles que realmente podem trazer prejuízo para você nessa caminhada. Trata-se, portanto, de você entender, perceber a dimensão amoral do yoga.